Olá, saudações a todos vocês. Aqui quem está falando é a professora Daniele. E agora a gente vai ter a gravação da nossa primeira aula. Nosso componente curricular Práticas Pedagógicas em Ciências da Natureza e suas Tecnologias 6. Nosso componente curricular, ele tem 30 horas e é referente ao quadrimestre 2020.2. Então, vamos lá. Só um minutinho para eu conferir aqui. Então, aqui é o sumário do que trata essa aula de hoje. É uma aula de apresentação, como sempre, né? Em que a gente apresenta o plano de curso, alguns acordos de convivência, prazos, apresenta a ementa, a metodologia, né? Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês a ementa do curso, do componente. Em seguida, eu vou apresentar a metodologia que vai ser utilizada. Em seguida, eu apresento os procedimentos de avaliação de aprendizagem que vão ser propostos, o acordo de convivência e prazos, e vou mostrar um pouco de como está o plano de curso no SIGA, que foi lançado recentemente, e a bibliografia do componente curricular. Gente, só um minutinho, que eu vou diminuir aqui o ventilador. Então, vamos lá. Passar aqui para o próximo. Bem, então, sempre quando a gente faz uma apresentação de um plano de curso, a gente sempre tem que conversar com os alunos, né? Então, por exemplo, na próxima aula, essa aula está sendo gravada para garantir, né, essa primeira aula, minha internet ela estava com instabilidade, essa semana está tendo, então, como é a primeira aula, uma aula importante de conexão com vocês, de apresentar o componente, para garantir, eu quis gravar, porque agora a internet está ótima, mas conforme eu vou falando ao longo da aula, na próxima aula a gente vai fazer um encontro síncrono. Eu vou mandar o link do Meet para a gente estar junto, se apresentar, quem já se conhece, rever, e quem não se conhecer, para passar a se conhecer. E aí, na aula que vem, eu vou estar perguntando de vocês quais conhecimentos vocês têm em relação ao tema, se vocês já desenvolveram alguma experiência em relação à área de ensino, de práticas pedagógicas em ciências da natureza. Imagino que sim, porque esse é o Práticas 4, né? Então, vocês já passaram por outras práticas antes. E comentar um pouco das expectativas relacionadas ao componente. Então, isso a gente vai deixar para a aula que vem, que eu vou estar interagindo diretamente com vocês. Bem, aqui é a ementa do nosso componente, né? Então, ele fala... Vixe, ficou tudo branco. Espera aí. Isso. Então, trata-se de uma ementa que aborda sobre a questão da identidade profissional, no sentido do professor e professora, que são também pesquisadores, né? Aí fala da pesquisa na nossa área de ensino de ciências da natureza no Brasil, sobre as implicações da pesquisa de ensino de ciências naturais para a alfabetização científica e na nossa prática docente. Vamos falar também sobre elaboração de planos de iniciação científica, utilizando como instrumento pedagógico para o ensino de ciências da natureza na educação básica. Também teremos proposição de práticas pedagógicas para abordagem dos temas relacionados ao fio condutor, que é o componente curricular de grandes linhagens e contexto do homem e também de geofísica, certo? Passando aqui para os objetivos. Então, o objetivo desse componente é contribuir no processo de formação de futuros educadores, educadoras, que também são pesquisadores e pesquisadoras. Também de desenvolver habilidades para elaboração e execução de projetos de pesquisa para as ciências da natureza na educação básica. Então, olha só, gente, são diversos objetivos, mas eu diria que o principal objetivo dessa prática 4 é o desenvolvimento de um projeto de pesquisa que possa ser usado como uma estratégia didática, metodológica na educação básica. Então, vocês, quando estiverem atuando como educadores na educação básica, possam
e aprenda, né, a desenvolver um projeto de pesquisa para aplicar com seus alunos, certo? Outro objetivo é o desenvolvimento da escrita acadêmica, da apresentação oral, também planejar e executar práticas pedagógicas para abordagem dos temas relacionados ao fio condutor. Na verdade, esse último objetivo se relaciona ao segundo, que diz respeito ao projeto de pesquisa, tá bom? Então, dando continuidade à metodologia. Então, como todos sabem, né, em virtude dessa emergência sanitária causada pela Covid-19 que a gente vive, nossas aulas vão ser todas remotas, sendo que alguns encontros serão síncronos e outros vão ser assíncronos. E algumas vezes, em relação às atividades assíncronas, como eu coloco aqui, em algumas vezes vão ter aulas gravadas, como a de hoje, e outros vão ser atividades que não necessariamente vai ter um vídeo ou aula gravada. Então, a ideia é mesclar essas estratégias por uma série de motivos, né? No quadrimestre que a gente encerrou agora, a gente fez uma avaliação do que deu certo, do que podia melhorar, e uma delas foi utilizar aulas síncronas com uma certa regularidade, mas não em todas as aulas, porque nem todo mundo tem internet, acesso, a começar da professora, né, que como qualquer pessoa, a gente pode ter problemas, né, na internet, e também tem alunos que não têm um acesso facilitado, e a nossa ideia é incluir ao máximo e não excluir. Então, além disso, mesmo assim, quando a gente tiver aula síncrona, a ideia é sempre estar gravando essas aulas e disponibilizar para as pessoas que não puderem estar, né, naquele momento, possam consultar depois. Mas eu queria só destacar que seria muito importante que nas aulas síncronas todos pudessem estar presentes, porque eu tive o cuidado de fazer o planejamento das aulas, de modo que os encontros síncronos sejam momentos de debate, discussão de textos. Então, hoje, ao final da aula, eu vou deixar uma recomendação de leitura. E a aula que vem, que vai ser síncrona, na qual a gente vai estar junto, vai ser para discutir sobre esse texto. Então, sempre revezando esses encontros. Então, é interessante que vocês estejam presentes, senão não tem sentido, né, a aula só comigo, ou com poucos alunos. Lembrando que nossa turma, ela já não é muito grande, eu acho que ela tem, somos 7, né? Eu e mais 6 matriculadas. Então, eu peço que a gente esteja junto. Então, como eu estava dizendo, as estratégias usadas vão ser o SIGA, que é a plataforma institucional, usaremos o YouTube, o WhatsApp, Google Meet, Jamboard e outros recursos que se fizerem necessários, que a gente possa ampliar nossa comunicação e também otimizar as atividades. Então, a nota foi pensada da seguinte forma. Não, desculpa, eu estou já indo para avaliação. Então, a metodologia, de forma geral, eu coloquei aqui, né? Ela se divide basicamente nesses tópicos, que são... Vixe, peraí, só um minutinho. Ficou tudo voltando. Isso. Então, seria discussão de textos. Então, como o componente curricular, ele aborda questões epistemológicas, conceituais, é importante a leitura de artigos, né? Então, eu vou estar indicando alguns textos, eventualmente filmes ou vídeos, e aí, cada vez que vocês lerem ou assistirem algo que foi indicado, vocês vão elaborar uma lauda, um texto, uma página pode ser, com as suas impressões sobre aquilo que foi passado, os principais pontos. Então, vamos dizer que, ao final da aula de hoje, eu vou indicar um texto para vocês lerem. Vocês vão fazer apontamentos sobre esse texto. O que chamou a atenção? Quais são aspectos que vocês não conheciam? Quais são pontos que vocês acham pertinentes? E aí, vocês vão fazer uma anotação disso. Esse é um exemplo. Com essa atividade, é uma página do portfólio. Mais adiante, eu vou passar a leitura de outro. Vocês vão fazer o apontamento. É a atividade 2 desse portfólio, que seria o quê?
um diário de análise crítica dos materiais que eu for indicando ao longo do componente, tá bom? Vamos usar tecnologias digitais da informação e da comunicação, até porque não tem como não usar, já que a gente está tendo que fazer excepcionalmente esse componente dessa forma. Vamos usar metodologias ativas para o desenvolvimento das aulas e elaboração das atividades. Então, em algumas aulas, eu vou estar propondo as atividades de acordo com determinados métodos, né? Eventualmente, vocês vão produzir recursos didáticos, a gente vai estar falando mais adiante em relação à avaliação, e, por fim, teremos uma culminância das apresentações dos trabalhos finais, que é o primeiro webinar discente de práticas pedagógicas em ciências da natureza do campus Paulo Freire. Então, nesse final, que vai ser em dezembro, vocês vão estar apresentando os trabalhos finais, serão veiculados nesse encontro, né, que é nosso, né? O nome já diz, o webinar discente, tá? Então, vamos passar para os procedimentos de avaliação. Eu sempre gosto de alternar a página e ver se a gravação está indo bem. Então, o processo avaliativo, ele, na verdade, é uma avaliação processual. Não vai ter, assim, uma prova, uma coisa pontual para ser avaliada. Ao longo do componente, vão ter alguns aspectos que eu vou estar observando, né? Principalmente o comprometimento de vocês nas atividades que forem passadas, né? Eu coloquei aqui em sala de aula e extra sala de aula. Mas, enfim, eu queria também, gente, destacar um aspecto importante, né? A gente está nessa situação de ensino remoto e nesse sentido, é fundamental uma posição de autonomia de cada um de vocês. Então, eu me lembro que, antes da pandemia, muitos alunos faltavam muito ou não acompanhavam as atividades. A ideia é que foi diminuído bastante o número de atividades e de modo que as atividades que foram pensadas, elas tenham qualidade e que elas possam ser desenvolvidas sem sobrecarga, sem dramas, né? Então, penso que eu acredito que assim seja, né? Então, a ideia é que vocês possam mergulhar, se dedicar e que tenham prazer, né, com esse nosso componente. Com isso, eu já vou apresentando as estratégias pensadas, né? Então, ao longo das nossas aulas, eu vou estar indicando, como eu falei no slide anterior, alguns artigos ou vídeo para vocês estarem lendo, assistindo. Isso, na soma, vai contar como 20% da nota. Então, seria a nota total 10 pontos, que corresponde a 100%. O primeiro item corresponde a 2 pontos, que é 20% da nota. O item 2 é a elaboração do projeto de pesquisa, né? Como eu falei, que seria uma estratégia pedagógica para estar sendo utilizada na educação básica, ou seja, vocês aprenderem a elaborar um projeto para aplicar num contexto de educação básica. Obviamente, esse projeto vocês vão aprender a fazer, mas não vão aplicar, porque a gente está nessa situação, e de qualquer forma, o nosso objetivo mesmo é compartilhar os conhecimentos e construir o conhecimento de como fazer esse projeto de pesquisa, né? Então, como eu falei aqui, ele está relacionado, ele tem que ter como tema o fio condutor de grandes linhagens e também relacionado a outro componente, que é o de geofísica. Um componente é ministrado pela professora Taina e o outro é pelo professor Leandro. Esse projeto, na parte escrita, ele vale 4, ou seja, 40% da nota. O item 3 é a apresentação. Então, vocês vão aprender a parte da escrita, né, de elaboração, e vai apresentar esse projeto. Então, na soma da parte escrita com a apresentação, vale 6, porque a parte da apresentação do projeto vale 2, correspondendo a 20%, né? Então, esses itens dizem respeito à avaliação conjunta do componente curricular. Então, é isso. Esse é o principal trabalho do nosso componente. O item 1, que fala sobre essa produção de leituras, né, de tomar nota do que eu for indicando, é a construção conceitual epistemológica, ou seja, o que a gente vai discutir de aspectos teóricos no nosso componente, e o item 2 e 3 é a parte prática, que vocês vão estar elaborando o projeto de pesquisa.
E o item 4 é a participação de vocês nesse primeiro webinar. Já vou adiantar que a estratégia que foi pensada é a seguinte: considerando toda a dificuldade que possa estar aparecendo e surgindo em relação à internet, a gente pensou da seguinte forma: vocês vão elaborar, e aí eu vou estar passando direitinho as datas, né? Porque a gente nem está conversando ainda hoje, então não vou passar isso ainda. Mas a ideia é que na primeira semana de dezembro vocês já me apresentem esse projeto, que eu ainda vou, teremos aula para falar como se faz, né? Então não precisa pensar nisso agora. Mas, de qualquer forma, é bom já ter em mente. Então, seria na primeira semana de dezembro, eu vou estar olhando esses projetos, dar uma devolutiva para os grupos, para que na segunda semana de dezembro vocês possam gravar a apresentação. Então, um exemplo, um grupo fez um projeto, aí ele vai ter um nome, ele vai ter o objetivo, vai ter a metodologia usada, então vocês vão fazer a apresentação do projeto que vocês criaram e vão gravar essa apresentação. E aí, posteriormente, vocês vão me mandar. Então, vocês vão me mandar o projeto escrito e a apresentação gravada. Vocês mandam o vídeo para mim quando chegar no dia do primeiro webinar discente, que vai ser nessas datas 16, 17 e 18 de dezembro. O webinar vai acontecer ao vivo. Então, a gente vai criar uma sala no Google Meet, vai convidar os professores que são de grandes linhagens de geofísica para estar na banca, dando considerações sobre o projeto de vocês, dando dicas, sugestões, enfim. E aí, e também avaliando em relação à questão do conteúdo, né, da questão conceitual que vocês vão utilizar dos componentes que cabem a ele. E aí, a gente vai estar passando o vídeo que vocês nos mandaram da apresentação durante o webinar, porque dessa forma evita problemas de na hora os grupos não terem acesso, a internet caiu, então já fica garantido que o vídeo dos grupos vão passar. Estaremos todos online, né? Então a ideia é fazer um evento de discussão, de socialização dos resultados, e vai ser um evento que vai reunir a turma das práticas 1, 4, que é de vocês, e da prática 6, tá? Então, assim, vai ser uma maneira da gente estar socializando os trabalhos, se encontrando e trocando conhecimentos, saberes, ideias e afetos, tá? Então, é isso. O item 5 que vale 10 pontos da nota, que seria a autoavaliação, tá bom? Então, passando aqui para os acordos de convivência e prazos. Então, eu vou estar avaliando a participação, como eu comentei, né, em uma outra aula, muitas vezes tem alunos que não aparecem, e quando chega no final do componente, ou então perto da época de entregar um trabalho, vem me procurar e eu nem sei quem é aquele aluno, né? Então, assim, eu espero que, apesar da gente estar nessa situação, né, de ensino remoto, a gente não se desconecte, a gente esteja junto. Então, ao final aqui dessa aula, eu vou estar totalmente disponível e disponibilizando os meus contatos para que vocês estejam em contato comigo, tirem dúvidas, não só no momento das aulas, mas no momento que vocês se sentirem com alguma necessidade de uma orientação, tiveram ideia para fazer um trabalho e queria ideias, trocar, conversar comigo, eu estou aqui, tá? Então, a ideia é que a gente, que o componente seja legal, que vocês tenham prazer de estar aqui comigo, com os colegas, né? Então, eu vou estar observando esses aspectos da participação, dessa entrega, né? Da disponibilidade de vocês. Eu vou estar vendo também aspectos de apresentação oral, se vocês estão conseguindo empregar corretamente os conceitos que são discutidos ao longo do componente e interconexão com os conhecimentos dos componentes do fio condutor. Vou avaliar a criatividade de vocês, né? Então, é importante que no dia das atividades avaliativas, que vamos apresentar algo, ou o dia que vai ter aula síncrona, que vai ter discussão de um artigo, é importante que vocês estejam presentes, né? Tanto nesses dias, quanto no dia das atividades que são avaliativas. Em relação à parte escrita, eu vou estar observando esses aspectos de ortografia, de organização textual,
E isso aqui tem a ver com as atividades que vocês vão fazer para construir o portfólio. Esse portfólio ele vai ser curto, porque eu não vou passar muitas atividades de leitura e de assistir, enfim. Então, vai ser um pequeno portfólio e o trabalho escrito, que é o projeto, né? Que a gente ainda teremos uma aula sobre isso. Então, vou estar vendo esses aspectos. Uma coisa que eu percebo é que, às vezes, os alunos, quando vão fazer um trabalho, não tem muito cuidado de fazer uma capa, de fazer o cabeçalho, esses aspectos formais da escrita acadêmica. Então, eu vou estar observando isso e eu vou estar falando sobre isso também com vocês, como eu gostaria, né, que esse trabalho se estruture. É importante também dizer que a gente está no ambiente da academia. Então, quando eu falo uso de fontes confiáveis e não permitir o plágio, é aquele compromisso de fazer um trabalho que não use fontes de um blog qualquer, uma Wikipédia. Não, vocês, para construir um projeto, quando a gente for iniciar essa conversa de construção de projeto, vocês vão usar livros, artigos científicos, né? Eu sei que a gente está em situação de confinamento, não pode estar indo na biblioteca, mas existem estratégias de livros que são e-books, tem estratégias de artigos. Só em usar artigos científicos já dá uma base muito boa, né? Então, é isso. A partir do momento que vocês entram na universidade e vão avançando ao longo de cursar, de seu curso ir avançando, você tem que ter cada vez mais essa postura, né, de correção conceitual, de utilização de fontes de credibilidade, de base científica. Então, é isso que eu queria destacar nessa minha fala. E aí a gente já vai seguindo aqui, né, para o encaminhamento final. Deixa eu conferir aqui tudo certinho, que eu gosto de ficar intercalando para ver se a gravação tá indo bem. Então, aqui, o plano de curso já foi lançado no SIGA, tive que fazer várias mudanças, porque ao longo do processo que eu ia colocando, teve uns problemas na plataforma, e eu tive que editar novamente, mas se vocês quiserem, vocês podem imprimir o plano de curso, é só ir aqui em Diário Eletrônico, 2, 3, aí tem aqui imprimir plano de curso, e aí é gerado um PDF com o planejamento do componente curricular, tá? E aí tem aula a aula, o que vai ser abordado em cada aula, e aí já está lá, passando aqui. Então, o plano de curso, como vocês veem, né? Ele tem a turma, Práticas Pedagógicas em Ciência da Natureza e Suas Tecnologias 4, uma turma de 30 horas, que aí tem o horário, a ementa do curso, que eu já apresentei. Aí aqui lá também, quando você gera o PDF, tem a metodologia toda explicadinha. Como eu destaco aqui, né, esse plano de curso ele pode passar por alterações conforme necessidade. Então, é um plano, e é assim, aqui nesse momento apresentado a vocês. Ali tem os procedimentos de avaliação de aprendizagem, certo? E o horário de atendimento, que além do momento das aulas, né? Então, eu vou estar disponibilizando essa aula no horário da nossa aula, estarei online nos comentários, vou estar aqui conectada com vocês, caso alguém queira interagir. Na aula que vem já vai ser uma aula síncrona, né? Mas, além disso, quem quiser me procurar, como eu falei, eu estou disponível. E eu separei esse horário das 13 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, para essa turma. Então, tenho outras turmas que eu também tenho outros horários. Na verdade, eu separei esse horário para atendimento de turmas, porque na parte da manhã eu trabalho com a questão de pesquisa, porque além de ser professora, de trabalhar na questão do ensino, eu também sou pesquisadora, então eu estou trabalhando com pesquisa, então a parte da manhã eu me dedico para a escrita de artigo científico que eu estou fazendo no momento, análise de dados, e a parte da tarde eu fico preparando aulas, atendendo alunos, enfim, várias coisas. Inclusive, hoje é o dia do professor, né? Nosso dia. Então, é isso, gente. Aqui nessa parte do plano de curso, a gente chega no cronograma de aulas, né? Então, tem aula a aula, o que se pretende em cada uma. Por exemplo, tem ali o dia de hoje, né, que é a aula sobre essa apresentação do nosso componente, plano de curso.
Na aula que vem, a gente vai ter a discussão de um artigo científico muito bom, que é a alfabetização científica, uma revisão bibliográfica, da Sacerão e Carvalho. E aí, o link desse artigo já está nos comentários, na legenda desse vídeo. E aí vocês vão ler esse artigo e na aula que vem vai ser um momento de discussão, tá bom? Provavelmente, ao final da próxima aula, eu já vou introduzir o tópico da aula 3, que é sobre a questão de ser pesquisador e professor no ensino de ciências. Porque ao final de cada aula eu já encaminho o tópico da aula seguinte. E aí a gente segue, tá? Então é isso, aí tem o planejamento de cada aula. Aí tem a aula 4, a gente vai falar sobre a questão de projetos na área de iniciação científica, sobre como elaborar projetos. A gente vai levantar algumas questões que correlacionam o documento BNCC, que é a Base Nacional Curricular, que relacione os temas do eixo, que é Grandes Linhagens de Geofísica, os que estão presentes na BNCC e também temas que vocês achem pertinentes, fazer uma tempestade de ideias para ver como vocês que temas vocês podem trabalhar. Na aula 7, eu queria destacar, que é dia 26, eu fui convidada, já tem alguns meses, para ofertar uma oficina de fanzine, sobre educação, fanzine na divulgação científica. Vocês estão convidados, e como caiu no dia da nossa aula, eu coloco aqui no cronograma, se na hora da aula, porque eu não sei se essa oficina tem que se inscrever, mas eu não sei como é que é, se tem alguma coisa de taxa. De qualquer forma, eu vou gravar e vou disponibilizar para vocês, mas eu coloquei porque vai casar no mesmo horário da nossa aula, tá? Mas daqui para lá a gente vai conversando para ver se eu vou colocar também alguma atividade para ser feita, a gente vai conversando. É isso, então tem aí uma coisa que eu queria destacar também em relação aos dias. Então, no dia 17 é o dia do webinar. Então, a gente vai ter a elaboração do projeto, certo? Vocês vão me mandar essa parte escrita, eu dou um retorno para vocês. Quando eu mandar o retorno em relação à parte escrita, vocês já podem fazer os acertos e fazer a apresentação e gravar. E aí vocês vão mandar a gravação para mim nessa semana do dia 10 de dezembro, para que no dia 17 eu já tenha esses vídeos em mãos para transmissão durante o primeiro webinar discente. E aí, o que acontece? Ficou esse tanto de nome recesso porque deu um problema no SIGA e a gente foi orientado pela UFSB, né, os docentes, a colocar esse nome recesso, porque o SIGA criou aulas no período que a gente vai estar em recesso do final de ano. Mas não tem problema, eu coloquei assim só para a gente saber. Ficaram 2 aulas para serem concluídas depois do recesso, certo? E aí essa aula... Então, ao invés de jogar o webinar para janeiro, eu e os professores Taína e Leandro, a gente decidiu, e também a professora Joana, que ela é do fio condutor de outras práticas que eu estou dando, a gente chegou à conclusão de que é melhor o trabalho, né, essa conclusão do trabalho final, aconteça ainda esse ano. E aí vai ser bom para todo mundo, porque teremos o recesso, quando chegar em janeiro, a gente vai fazer o quê? Um encontro para fazer um balanço de como foi o componente, quais são os aspectos que deram certo, quais são os aspectos que a gente pode melhorar, e aí a gente faz aquele fechamento do componente curricular, né? E é isso, gente. A avaliação, portanto, como eu marquei aqui, ficou para dia 17/12, quer dizer, como eu falei, uma avaliação processual, mas para formalizar, eu coloquei dia 17, porque é o dia do nosso webinar. Então, o webinar vai ter 3 dias. O primeiro dia vai ser com a apresentação dos alunos da Práticas 1, o segundo dia com a apresentação de vocês, da Práticas 4, e no último dia, que é o dia 18, vai ser com a apresentação de Práticas 6. Mas eu quero a participação de todo mundo em todos os dias, tá bom? Seguindo aqui, então, o componente curricular, todos eles têm uma bibliografia básica e complementar, então eu coloquei aqui no próprio PPC do curso, ele apresenta a bibliografia básica e
a complementar. Além dessas bibliografias, a gente pode, né, o educador pode indicar. Então, além dessas, que nem todas serão usadas, né, a gente faz uma curadoria do que a gente acha mais pertinente. Eu passei, por exemplo, essa sobre alfabetização científica, que está indicada para vocês lerem, né, para a gente discutir. Não está aqui, mas é um artigo importantíssimo da nossa área. Tem o outro do Chassot também, que provavelmente eu vou passar para vocês. Mas, enfim, esse o plano, né? O plano de curso foi esse. E aqui tem alguns encaminhamentos, caso vocês queiram pesquisar periódicos da nossa área, né, de ensino de ciências para análise de práticas pedagógicas, e tem essas revistas. E a gente chega ao final apresentando o encaminhamento da próxima aula. Na aula que vem, a gente vai falar sobre alfabetização científica, e aí tem esse artigo maravilhoso, que é importantíssimo. E aí você pega o link aqui. Depois de assistir essa aula, eu peço que vocês comentem na seção de comentários, oi, presente, porque nessa primeira aula eu ainda não fiz. Eventualmente eu vou fazer lista de presença, daquela do Google Formulário, mas hoje vai ser uma aula assim, mais geral. Eu peço que vocês interajam e curtam o canal, porque esse canal ele foi criado para as aulas, tá? E aí vocês vão estar recebendo notificações de quando eu postar os vídeos, e enfim, é isso, gente. Deixa eu ver aqui. Para finalizar, dizer que se vocês precisarem falar comigo, esses são meus contatos, meu e-mail institucional e meu WhatsApp. Eu não criei um grupo do WhatsApp porque nossa turma é pequena. Então, eu acho que dá para a gente trocar ideia. Eu também não quero sobrecarregar vocês com mais um grupo. Já a turma que eu tenho de Práticas 1 são 24 alunos. Eu criei porque eu achei que tinha uma necessidade muito grande de ter um contato maior com a turma, porque é muita gente. Já a gente aqui, que somos nós 6, nós 7, né, contando comigo, então eu acredito que não seja necessário, mas podem me adicionar no WhatsApp, ou me mandar mensagem no privado, por e-mail, enfim, estou totalmente à disposição de vocês. Eu gostaria de dizer que e agradecer esse momento. Espero que esse componente ele seja uma injeção de boas energias para vocês, que a gente já está no mês de outubro, que a gente possa ressignificar esse momento que a gente vive, a gente está mais encaminhando para o final do ano, mas que esse início de quadrimestre possa significar um restart, né? Uma injeção de ânimo na gente, né? Tanto para mim, que eu confesso que o retorno das aulas, ao mesmo tempo que é um desafio, porque a gente se recicla, estuda, prepara a aula, e agora com essa questão de gravar, é um desafio, e as incertezas todas, né? Ao mesmo tempo, me deu um ânimo. Então, eu queria dizer que é muito importante para mim, e eu espero que vocês também se sintam assim, que na medida que a gente tem encontros, que tenham textos para ler, que vocês possam se maravilhar com as autoras e autores da nossa área, que vocês gostem dos textos que foram cuidadosamente escolhidos para vocês, para leitura. Espero que vocês possam estar nas aulas que forem síncronas, as que não forem, vocês comentem, interajam, né? A gente está junto, que a distância física não signifique distância, que a gente possa estar junto, e é isso. Muito obrigada, se cuidem. A gente vive esse momento de pandemia, eu sei que tem dia que a gente está um pouco mais desanimado, outro dia a gente está mais animado. Eu, por exemplo, além dos meus trabalhos de professora, de pesquisadora, sou mãe, hoje mesmo eu fiz faxina na casa, então é isso mesmo. Então, vocês também, tem gente que tem filhos também, tem pessoa idosa que precisa de cuidar, tem gente que precisa sair para trabalhar, de conciliar o trabalho com o estudo. Então, eu estou aqui, se tiver algum contratempo, vocês entrem em contato comigo, tá? Vamos junto. Eu acho que esse componente ele vai ser muito bom para a gente. E eu espero que vocês, de maneira geral, porque eu sei que não é só o meu, né, que vocês estão cursando, vocês consigam se organizar de modo que consigam
aprender, participar sem sobrecarga, sem ficar, ai meu Deus, aula, sabe? Que vocês consigam ressignificar e que esse momento com seus professores e professoras seja um momento de alegria, de afeto e de boas energias, tá? Um beijo, sem querer romantizar, porque eu sei que tá difícil, mas focar no que é bom e o que a gente pode fazer para melhorar, tá bom? Um grande beijo, deixa eu ver se tá gravando direitinho. Então, um grande beijo e até a próxima aula que a gente vai se encontrar, tá? Um abraço.